Criado em 1995 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, com o intuito de garantir condições de existência dignas aos povos originários de todo o planeta. Para falar então mais sobre esse assunto, sobre a importância desta data, nós recebemos aqui no Tom Maior a partir de agora a Cristine Tacuá, ela que é autora do material didático da BE Educação sobre arte e cultura indígena. Cristine, uma boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao Tom Maior. Muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco. Só, por favor, Cristine, para você ativar o seu microfone, que a gente está sem seu áudio. Desculpe. Boa tarde a todos. Agradecida aí pelo convite, né? Esse dia 9 de agosto é para nós um dia de muita reflexão, né? Um dia em que nós paramos para pensar em toda a história do nosso país, né? Que infelizmente eu vejo enquanto educadora, né? Eu sou professora formada em filosofia e eu vejo que as escolas hoje em dia não estão dando conta de passar para as crianças e para os jovens a verdadeira história do nosso país, né? Então, eu, enquanto educadora, eu venho transmitindo isso, né, através dos meus trabalhos, as minhas falas, o quanto a sociedade brasileira precisa abrir os olhos, né? E daí, se a gente consegue um currículo que abranja mais esses conteúdos, né, as próprias universidades também começar a abrir um pouco, porque os saberes indígenas, eles não precisam ser ensinados somente na aula de história, mas nas artes, na filosofia, em várias áreas do saber, né? Então, esse é um pensamento que eu venho refletindo, e hoje, no dia 9 de agosto, é um momento onde, né, mundialmente, né, no mundo inteiro, onde tem povos ancestrais, povos originários, é o momento de se parar e pensar, né, qual é essa relação? Por que ainda hoje, né, no século XXI, a gente ainda tem o racismo, o preconceito e tanta perseguição, né, com os povos originários, que somos os detentores, né, os nossos anciãos aqui conseguiram conservar as florestas para que ainda hoje todos pudessem ter rios, água, montanha e toda uma diversidade, né, vegetal, animal e mineral que faz com que exista a vida. Queria pedir também para você compartilhar um pouco da sua história, né, com a gente, quem está acompanhando aqui o Tom Maior. Você ministra aulas, né, de filosofia, sociologia, história, geografia, é membro fundadora do Fórum de Articulação dos Professores Indígenas no estado de São Paulo. Queria que você falasse um pouco, né, sobre a sua relação, a sua construção com a educação, também a respeito da comunidade em que você vive também. Sim. Eu falo aqui em meio à Mata Atlântica, na terra indígena do Rio Silveira, que se localiza no litoral norte de São Paulo. Eu estudei filosofia e durante 12 anos eu dei aula na minha comunidade, né? No final do ano passado eu saí da sala de aula e nesse momento eu venho me dedicando a questões políticas da educação escolar indígena, né? Nós estamos no momento lutando para a criação da licenciatura intercultural, para a formação dos professores indígenas, né? A gente vem criando também, junto com o coletivo, né, o FAPISP, que é o Fórum de Articulação dos Professores e Lideranças Indígenas do Estado de São Paulo, as diretrizes curriculares para a educação escolar indígena, né? Então, eu venho acompanhando essa luta já há muitos anos e agora, especificamente, eu venho, né, como também numa linha de frente no diálogo com o governo do Estado, tentando fazer com que esses nossos direitos se efetivem. Em paralelo a isso também, eu venho coordenando, desde o início desse ano, uma ação chamada Escolas Vivas, que é um diálogo entre iniciativas autônomas de transmissão de conhecimento entre 4 povos, que eu tenho coordenado, né? O povo Runicuim, no Acre, o povo Tucano, ali em Manaus, né, em São Gabriel da Cachoeira, no Rio Negro, e o povo Machacali, em Minas Gerais, e o povo Guarani-Biá, aqui em São Paulo. Então, eu venho fazendo diálogo com esses 4 povos, pensando e buscando formas de fortalecer os saberes e os conhecimentos tradicionais que muitas vezes não estão dentro das escolas, né? Porque as escolas, infelizmente, hoje, elas vêm com um currículo que é de fora. A gente ainda está lutando para conseguir ter autonomia na organização dos nossos currículos, né?
Então, eu venho fazendo isso e eu também sou diretora do Instituto Maracá. E dentro do Instituto Maracá, a gente está no momento muito inicial, mas nós acabamos de inaugurar o Museu das Culturas Indígenas no estado de São Paulo. E o Instituto Maracá tem feito a gestão compartilhada a uma outra OS, que é a Campo Ortinari. Então, a gente vem cuidando desse museu, que a gente está chamando de TAUA, Casa da Transformação. Porque, para mim, o museu também é uma espécie de escola, né? Onde as pessoas podem entrar e se transformar a partir do momento que você entra em contato, né, com saberes, com conhecimentos, que muitas vezes não estão nos livros, não estão em todo o currículo de anos e anos e anos que você passa na escola. Então, eu tenho buscado refletir muito sobre isso, né? Como atingir e tocar a sociedade brasileira para que um dia a gente consiga viver numa sociedade onde não haja o racismo, onde não haja o preconceito e que impere o respeito, né? E quando eu falo de respeito, eu não falo só para nós, seres humanos, mas o respeito para com todas as formas de vida. Porque as mães pacas, as mães cutias, as mães lontras, as árvores, as abelhas, as formigas, todas as formas de vida importam, né? Eu acho que a luta dos povos indígenas por território é justamente por respeitar os rios, as montanhas, todos os seres animais e os seres vegetais. Então, para mim, a educação tem que passar por tudo isso. Com certeza, Cristine. Um ponto importante também que eu queria que você trazesse aqui, essa perspectiva para a gente, a respeito da educação escolar indígena, como que está o cenário aqui no Brasil, qual é a realidade a respeito do ensino da cultura, das histórias, dos saberes indígenas na formação básica? Pois é, a gente sabe que existe uma lei, né, que é a Lei 11.645, que fala da obrigatoriedade de se ensinar esses saberes, mas, infelizmente, eu vejo que muitos professores das redes municipais, estaduais, não têm preparo, né, para lidar com essa diversidade cultural, linguística dos povos indígenas no Brasil, né? Nós temos mais de 300 povos convivendo hoje, com mais de 180 línguas sendo faladas, mas eu vejo que a própria universidade, né, quando você entra para estudar história, ou filosofia, ou geografia, ou qualquer área que seja do conhecimento, pouco é abordado das culturas indígenas. Então, como que um professor ele vai dar conta de ensinar o que ele não sabe, né? Então, eu ando muito preocupada com isso, mas, ao mesmo tempo, hoje nós temos um aliado muito forte, que são as redes, né? A própria internet. Porque se você coloca lá no Google, por exemplo, literatura indígena, cinema indígena, existe hoje uma potente produção de literatura indígena, né, por jovens, homens e mulheres que estão produzindo, registrando as suas narrativas, as suas histórias ancestrais, e esses livros estão disponíveis, né, na internet. A mesma coisa o cinema indígena também, que vem crescendo muito, e é possível você acessar, né, através da internet. Então, hoje, eu vejo que os educadores, né, que não estão preparados para lidar com toda essa temática indígena na escola, hoje a gente tem esses meios de pesquisa, né, que são esses veículos todos que estão na internet, como o próprio museu que eu falei, né? Nós acabamos de criar um museu que vai ter um foco muito importante para a formação, para o educativo, então a gente planeja futuramente estar fazendo formação de professores, contribuir com materiais didáticos que possibilitem também a gente ampliar um pouco o acesso, né, a essas redes de contato, porque eu vejo que o professor ele é um constante pesquisador, né? Então, se a gente fala o dia 9 de agosto, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, ele deve ser lembrado e ser exaltado, mas eu penso que todos os dias é dia de pensar sobre as culturas indígenas, sobre a resistência dos povos indígenas e o do quanto, né, nós e nossos ancestrais têm contribuído para que hoje ainda exista floresta, né? Porque se ainda existe floresta, é porque os povos indígenas lutaram e resistiram muito, né, para cuidar do pouquinho que resta ainda. Eu vivo aqui em meio à Mata Atlântica, é um dos biomas mais ameaçados de extinção do planeta. E onde existe Mata Atlântica hoje, é onde estão os territórios de povos tradicionais. Então, acho que essa reflexão deve ser feita pela sociedade brasileira. Porque quando nós lutamos,
para demarcar os nossos territórios, não é só para nós ter terra, mas é para que todas as formas de vida possam sobreviver. Porque sem água, sem ar puro, ninguém sobrevive. Né? Então, acho que tudo isso tem que se passar nas escolas. Né? Os professores, os educadores têm que entender essas conexões que muitas vezes são interdisciplinares. Né? Você não vai abordar a questão do território só na geografia, mas você pode trazer todo um diálogo em que várias áreas do conhecimento podem se juntar e trazer, né, toda essa complexidade, essa diversidade dos povos indígenas do Brasil. Outro ponto importante também, Cristine, é a respeito da pandemia, né? Os povos indígenas, assim como outras população em situação de vulnerabilidade, também foram muito impactados pela pandemia da Covid-19. Na educação, né, nós tivemos ali a interrupção das aulas presenciais. Como que ficou essa questão, né? A falta de acesso também à internet em muitas aldeias. Como que está sendo essa retomada na educação, né? Após esse período que foi muito prejudicial, né, de um aspecto geral, à educação brasileira, mas especificamente, como está sendo esse pós, né, esse momento mais confortável, que a gente pode dizer, da pandemia, que ainda não acabou, para os estudantes indígenas? Então, a pandemia, eu penso que foi o momento da gente refletir muito, né, sobre o tempo, né, qual o tempo das coisas. E uma das coisas que eu tenho refletido e falado ao longo de muito tempo é o do quanto as escolas têm atravessado o tempo tradicional das nossas vidas, né? Então, embora foi um momento muito difícil, né, que muitos povos perderam muitos parentes, muita gente querida, ao mesmo tempo, houve uma ruptura com essa coisa do tempo, onde todo mundo foi obrigado a parar para refletir, né? E a própria escola, que sempre teve essa dinâmica, né, de todo dia, todo dia, todo dia, a escola parou. Então, no dia que a escola parou, as crianças e os jovens pararam para perceber que o tempo, né, de conhecer, o tempo de aprender as coisas, ele é infinito, né? É claro que dentro de uma comunidade indígena isso é diferente do que na cidade, mas aqui no nosso território, as crianças aprendem brincando, aprendem pescando, caminhando na mata, não somente com livro, escrevendo, aprendendo letras e números. Para nós, a educação ela está para além, né, das teorias ocidentais e teóricas. Então, para mim, foi um momento onde muitas pessoas pararam para perceber quantas coisas estavam deixando de ser praticadas por conta do ir à escola todos os dias. Né? Então, é claro que no que se refere à alfabetização, houve um atraso no sentido do repasse dessas informações, mas que agora, com o retorno das aulas presenciais, as crianças vêm absorvendo e vêm buscando, né, na sua rotina cotidiana, aprender de novo, né, e estar de direto contato de novo com essas questões mais teóricas da escola em si. Mas eu vejo que tem pontos positivos e negativos, né? Essa própria reflexão sobre o tempo que eu falei, eu acho que é uma reflexão que todas as mães, pais e educadores deveriam parar para fazer quando a gente pensa em escola. Porque fica todo mundo numa coisa um pouco frenética, né, de que perdeu tempo, de que perdeu conteúdo, de que atrasou, e daí o vestibular e a faculdade. De que vale tudo isso se a gente não tem saúde, né? Será que essa pandemia não veio para ensinar muitas coisas e as pessoas estão querendo retornar de correr contra o tempo, né? Por que temos que correr contra o tempo? Se o tempo está aqui agora, né? Eu acho que o melhor lugar do mundo é aqui agora. Se a gente parar para pensar e recomeçar a aprender com a natureza, né? Aprender com o tempo, aprender com as crianças, e não o tempo todo a gente querer ficar achando que passar na faculdade e acessar o mercado de trabalho é você conseguir uma vida melhor. Porque a grande luta dos povos indígenas é a busca pelo bem viver. E o bem viver, muitas vezes, está muito longe do que muita gente pensa viver bem, né? Que é o acúmulo de materiais, é o acúmulo de dinheiro. Então, toda essa pandemia, para mim, ela veio ensinar ou reensinar como pisar mais suave na terra, como respirar, como sentir o seu próprio sonho
e respeitar as vidas todas, as que já foram e as que estão aqui, né? Então, eu penso, acho que o meu grande recado para a sociedade brasileira é justamente repensar a escola, porque a escola, tradicionalmente, na Grécia Antiga, era um momento de diálogo, era um momento de se parar para se refletir, e não ficar com essa frenética ideia de que se tem que acessar conhecimento para entrar na faculdade, acessar o mercado de trabalho e ganhar dinheiro. Não, escola não é para isso. Acessar conhecimento é muito mais do que isso, né? Então, acho que são reflexões que a gente deve parar para pensar. E, Cristine, para finalizar aqui então o nosso bate-papo, né, nesse Dia Internacional dos Povos Indígenas, há o que celebrar, há também avanços? Sim, com certeza. Eu acho que, como eu já disse, né, a celebração ela deve se dar todos os dias, a partir do momento que a gente amanhece com saúde. Não é só no dia 9 de agosto ou no dia 19 de abril. Todos os dias são dias da gente exaltar, né, a nossa resistência, a resistência dos nossos avós, das parteiras, né, que trazem à vida novas crianças. E os avanços, eu acho que são embrincados, né, por todos esses desafios que hoje nós vivemos, nesse momento onde a política brasileira ela é totalmente anti-indígena, né? Então, a gente vive um momento hoje de fortes violências, né, de um genocídio, de um ecocídio, onde lideranças indígenas vêm sendo assassinadas, as florestas vêm sendo estupradas, todo com aval do nosso governo, né? Então, eu tenho esperança de que, no final desse ano, a gente consiga mudar esses políticos, né, que não estão respeitando, não só o dia 9 de agosto, mas não estão respeitando a vida dos povos indígenas, né, a existência dos povos indígenas. Então, nós só vamos conseguir respirar em paz quando a gente tiver políticos que respeitem não só os povos, mas todos os seres que vivem na floresta. Cristine, muito obrigada pela participação, né, pela conversa, a reflexão que você trouxe aqui para a gente hoje, nesse dia importante, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Agradeço aqui a sua participação e até uma próxima oportunidade.